Então, boa tarde a todas e todos. Estamos começando aqui no formato híbrido, mais uma reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos ter um palestrante convidado que muito nos honra a presença, que é o professor José Geraldo, professor da UNB, com um vasto currículo, tanto na área do direito quanto na militância de direitos humanos. Estamos muito felizes pela sua presença. Este formato híbrido aqui foi propiciado pela ADPERGS, então a gente também agradece aqui a conselheira Cristane e ao Mário, presidente da ADPERGS, pela acolhida neste espaço, e estamos tentando, tentando voltar ao híbrido, ao formato misto, pelo menos. Ano que vem a gente acredita que as restrições estarão menos colocadas, devido ao alto índice de vacinação, e daí nós vamos poder, quem sabe, fazer uma reunião com todas e todos presencialmente, ou ou seguir nesse formato misto também, conforme as pessoas se sentem seguras, para estar no presencial. Então, professor, eu queria lhe passar a palavra com a provocação desta data de hoje, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a gente sabe que o senhor é uma referência, não só na área do direito, como na militância de direitos humanos. Então, nós gostaríamos muito de ouvir o senhor. O senhor tem meia hora para conversar conosco, e estamos muito felizes aqui de estar recebendo o senhor. Vou de imediato, passo a palavra, que esse momento aí agora é contigo, queremos ouvi-lo. Então, eu agradeço o convite, o faço na pessoa do Júlio Alt, o presidente do Conselho, e peço que seja o agradecimento extensivo a todos os conselheiros aqui presentes, Encontro entre eles vários amigos, ouvindo o Marcelo Crafruni, que foi me orientando no doutorado aqui na UNB, Acabei de fazer o prefácio do livro dele, que vai sair agora, e também, muito especialmente, aos amigos da Defensoria, Eu tenho uma ligação, sobretudo quando, a partir do Rio Grande do Sul, a Defensoria criou sua estrutura nacional de escola, então eu ajudei a participar daquelas discussões nesse momento. Mas, muito particularmente, queria me congratular com o professor Paulo Carbonari, que é meu colega de UNB aqui, já que ele integra o nosso núcleo de estudos para a paz e direitos humanos, faz parte aqui do nosso coletivo de pesquisa, e que tem sido um interlocutor assíduo já há muitos anos, particularmente desde a sua atuação no MNDH, no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ainda agora há pouco eu integro aqui a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, e na nossa conversa mensal de Justiça e Paz, o Paulo nos brindou com uma magnífica palestra sobre Se Queres a Paz, Trabalha pela Justiça e pelos Direitos Humanos, que é o lema da nossa comissão. Se queres a paz, trabalha pela justiça. Uma frase do Paulo VI, lá em 1972. E nós agregamos e os direitos humanos. Então, é uma alegria estar com vocês, E eu chego hoje, depois do convite, ainda muito impactado pela abertura, na quinta-feira, do segundo Encontro Nacional de Educação para os Direitos Humanos, que está se realizando e se encerra hoje, por sinal. A abertura, o Paulo Carbonari estava presente, foi abrilhantada pela conferência da professora Marilena Chauí, que trabalhou o tema Democracia e Educação em Direitos Humanos por uma outra sociedade. O Paulo
até fez registros, né, durante a conferência, porque, embora todos nós conheçamos a professora Marilena e seu trabalho, nessa conferência ela trouxe como que uma grande novidade do ponto de vista da abordagem dessa questão, que é a de considerar a democracia não uma forma de governo, mas uma forma de sociedade. E, como tal, portanto, uma dimensão mediadora para a criação e realização de direitos e de direitos humanos. E com a educação para os direitos e os direitos humanos como um meio de romper com as hierarquias, as oligarquias, os autoritarismos, a violência que no social aliena o humano e que agora se exacerba muito fortemente pelo modo neoliberal, né, que captura as institucionalidades e enviesa ideologicamente as relações sociais, né? Então, o meu impacto foi tanto maior porque, incidentalmente, acabei sendo moderador da mesa. Então, eu como que me deixei arrebatar pela força dessa conferência. E eu peço ao Paulo que depois faça circular entre os membros do Conselho essa fortíssima intervenção da Marilena. O evento continua e se encerra logo mais, que terá como palestrante final o ex-ministro Paulo Vanucci, que vai falar sobre os direitos humanos na conjuntura e qual é a contribuição da educação em direitos humanos para trabalhar as condições e as ameaças que, como vocês colocam na chamada para hoje, tem a forma de desafios para o fortalecimento da democracia e da participação popular com direitos humanos. Então, vejam que o mote da chamada para a nossa conversa tem tudo a ver com o que nesse seminário, nesse encontro está se realizando, particularmente na conferência da professora Marilena Chauí, ao reivindicar essa forma de pensar o problema, trabalhando a questão democrática como uma condição pela criação de direitos, de se constituir como forma de sociedade. Então, isso tem tudo a ver com o que eu tenho trabalhado, né? Eu publiquei há pouco tempo, acho que em 2016, 2015, esse livro em coautoria com meu colega de universidade, Antônio Escrivão Filho. O livro se chama Para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos. E o eixo de construção do nosso modo de articular esta questão dos direitos humanos é pensá-lo. Está dito, é o item do primeiro capítulo do livro, Conceitos e Categorias para uma Compreensão dos Direitos Humanos, os direitos humanos como projeto de sociedade. Como projeto de sociedade. Né? Então, de saída, eu queria colocar em questão para vocês um primeiro ponto de interpelação. Hoje é dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, eu queria dizer para vocês que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos. Não são. Os direitos humanos não são os monumentos. Galo, em São Paulo, queimando Borba Gato, o escravista, né? O caçador de índios para a escravização, deixou claro que os direitos humanos não são as estátuas, não são os monumentos. Os direitos humanos não são sequer as ideias, porque as ideias, ainda que sejam expressão, né, de modos reflexivos sobre o real, elas não se livram dos enviesamentos ideológicos
E, por conseguinte, no corpo do que se configura como conjunto de ideias, né? Tanto que, em muitos enunciados, o corpo de ideias se confunde com a noção mais sociológica de ideologia também, né? Essas ideias acabam colocando o fundamento daquilo que são as visões de mundo de quem as põe em circulação. Basta ver que o fundamento contemporâneo e moderno da ideia de direitos humanos, inscrito nos documentos dos contratualistas, John Locke, por exemplo, não é isso? Que é colocado no acervo das ideias modernas de direitos humanos, né? Tem nesse cérebro potente que elabora muito boas concepções, muito bons conceitos, né? Mas que vivia, vocês sabem, à custa dos royalties de suas ações do mercado de escravos. O patrimônio de John Locke era constituído por suas ações do tráfico escravo. Então, as ideias, elas não são propriamente representações autênticas, são ensaios, são aproximações, são mediações, carregadas de pré-compreensões, carregadas de elementos que integram, né, a nossa inserção no mundo, que nós traduzimos para nós próprios enquanto interpretação do nosso modo de estar no mundo, não é isso? Dependendo de como nós nos inserimos no mundo, como homem ou como mulher, como indígena ou como alienígena, como branco ou negro ou de outra conformação étnica, né? Dependendo da religião que nós professamos. Olha o debate atual em torno, por exemplo, da nomeação para o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que traz a religião para ser um fundamento supraconstitucional, né? Então, dependendo disso tudo, o que às vezes estão no corpo das ideias são, enquanto pré-compreensões, discursos que nós desenvolvemos e que, consciente ou inconscientemente, reproduzem essas ideias. Eu não quero dizer que não haja elementos formuláveis, adequados para constituir esses discursos, inclusive. O que eu quero dizer é que eles não traduzem a realidade do que, enquanto projeto de sociedade, nós podemos denominar de direitos humanos, né? Então, para mim, de saída, ainda que a gente possa celebrar o dia, marcar o dia, estamos aqui fazendo isso hoje, né? Deve ser sempre com essa perspectiva crítica, trabalhada como um desafio que se coloca para nós, em todos os campos, sobretudo aqueles que aludem às nossas precompreensões e que vão não só em relação à estrutura dos discursos enunciativos que fazemos, mas como o uso mediado de todas as formas pelas quais nós apropriamos o significado das nossas enunciações, a partir do próprio vernáculo. Se tomarmos a metonímia do dicionário, que é o Aurélio, no Aurélio vai estar lá claro, como vernáculo, que honestidade no masculino é probidade e que honestidade no feminino é virtude. Homem honesto é o probo, por isso que a gente tem as ações de improbidade. Mulher honesta é a casta, é a virtuosa, é a do lar. Que, aliás, naquele ministério de 2016, foi a consigna daqueles homens brancos, ricos, cristãos, né? E até designando essa expressão representativa da leitura moral da realidade, da sociedade, falando do feminino no sentido de castidade e virtude, né? Aliás, temas que estão
no libelo, que em 1793 levou ao guilhotinamento de Olympe de Gouges, a feminista que reivindicava uma declaração de direitos da mulher e da cidadã, e que, no gabinete do terror robespierriano, foi a guilhotina, porque dizia o libelo, não era casta, não era virtuosa e não era do lar. Né? Era próxima de uma mulher pública, no sentido do Aurélio, que para o Aurélio, enquanto o homem público é um político, a mulher pública é uma prostituta. Está lá no Aurélio. Então, imagine o que é o nosso drama de lidar com essas pré-compreensões que a própria língua faz com que nos condicionemos do ponto de vista de começar a construir as questões que nos desafiam. Né? Pensam que isso é apenas um floreio? Ocupar ou invadir? Isso é um floreio? Ocupar ou invadir? Se não fosse o MST colocar em causa e desafiar, inclusive, o judiciário sob a perspectiva de que é necessário um deslocamento do núcleo criminal, do esbulho, que é o invadir, para o núcleo político do ocupar, que questiona o fundamento da função social da propriedade e reivindica o cumprimento da promessa constitucional de fazer a reforma agrária. O STJ deliberou a partir desses termos e, no seu acordo, está dito: não pode ser considerado esbulhador quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. Essa frase está no acórdão, está no acordo absolutório que libertou da prisão por esbulho militantes do MST no Pontal do Paranapanema. Então, veja, a questão não é trivial. Então, o que são os direitos humanos? Em linhas gerais, como desafio, e pensando como projeto de sociedade, são as lutas sociais, as lutas políticas, as lutas históricas para constituir a materialidade da condição de emancipação e de humanização que nós realizamos na experiência da história. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos na nossa condição biológica originária. O humano não é uma derivação da condição biológica. Dizia Hegel, é uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos, o que depois, hegelianamente, a escritora Simone de Beauvoir vai dizer em relação às lutas femininas: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Essa consigna, nos anos 60, estava nos pontos de ônibus, nas paredes das escolas, na reprodução da frase da Simone de Beauvoir. Uma frase muito hegeliana, né? Não nascemos humanos. A humanidade é uma experiência, é uma construção. E por que é importante pensar a sociedade? Porque é no social que as condições de interpretação do sentido dessas lutas históricas por humanização vão se dar. Esse conceito, por exemplo, é o conceito que Joaquim Herrera Flores, na Reinvenção dos Direitos Humanos, traz para pensar a constitutividade materializada da dignidade do humano inscrito nas lutas históricas, o reconhecimento e apropriação dos direitos que nos emancipam, que nos humanizam. Né? Agora, por que eu penso que se tem que discutir isso enquanto projeto de sociedade? Porque a nossa realidade histórica é de disputa sobre um projeto de sociedade, sobretudo a partir da chegada nesse espaço em que vivemos do colonizador impulsionado pelo modo de produção que veio precedido da sua leitura coisificadora da realidade, da natureza e daqueles outros que, no experimento da conquista, foram subhumanizados para poderem ser incorporados, reificados na estrutura do modo de produção. Não é por acaso que o primeiro documento originário da experiência da conquista é a bula papal do Papa Paulo III, a Sublimes Deus,
cujo núcleo principal é dizer que os índios são gente como nós, são nossos irmãos, têm alma, e, portanto, podem receber os sacramentos e seus bens. É uma frase mitificada? Não, é a síntese de um tremendo debate que, por 2 anos, em Valladolid, com o empreendimento da conquista suspenso enquanto a questão não fosse decidida, sobre configurar o status de reconhecimento dos que aqui se instalavam como indígenas, né? E o debate que se travou entre o jurista Ginês de Sepúlveda, que achava que os índios eram selvagens, eram monstros, eram bestas, eram feras, eram, no máximo, silvícolas, um subproduto da condição ecológica, enquanto Bartolomé de las Casas, o bispo de Chiapas, no México, entendia que não, aí há o elemento de uma dimensão de divindade almada, e que, portanto, são humanos no sentido da possibilidade de receber os sacramentos e dispor de seus bens, né? Por isso que o Papa Francisco anda escrevendo tanto nas suas encíclicas atuais sobre a necessidade de realmar as subjetividades descartadas, vulnerabilizadas, excluídas, colocadas à margem do processo de produção no contemporâneo, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria dizer, porque no experimento capitalista, tudo foi reificado enquanto valorização do mundo da economia em relação ao mundo da vida, né? O Paulo Carbonari escreveu um artigo ontem a partir da frase do ministro da Saúde, gente, que diz, numa leitura política, de que a economia é mais importante do que a vida, não é isso? Que é preferível perder a vida do que a liberdade, né? Essa frase só tem equivalente à do Jarbas Passarinho em 13 de dezembro de 68, ao assinar o ato institucional número 5, dizendo as favas os escrúpulos. As favas os escrúpulos. É uma gente sem escrúpulos. É uma gente que diz que Estado é o cacete. Não é isso? Estado. Essa gente aí que fica defendendo a dimensão ética do Estado como núcleo de construção do jurídico e do social, diz ele, é o cacete. Né? Ele acrescentou, porra! Não é isso? Ele acrescentou. Está gravado isso. Estamos falando do presidente da República, gente. Enquanto que eu penso que entre nós o que se coloca é isso. Né? O que o experimento colonial coloca? Né? Eu dei um exemplo indígena, a gente pode multiplicar. Em 1824, o país se tornou independente no sentido da ruptura com a metrópole, mas permaneceu colonizado no sentido da apropriação política do processo de desenvolvimento que se deu com a ruptura. E, portanto, embutiu na concepção da independência os elementos que sustentaram a opção capitalista da apropriação da realidade e do mundo como insumo de produção. Que elementos são esses na história das sociedades? No caso das sociedades colonizadas, foram os elementos de classe, foram os elementos de raça, foram os elementos de gênero. Por isso que se diz que a leitura da condição colonial e decolonial, quer dizer, é exatamente enfrentar os elementos alienadores do humano que se inscreve no processo político de apropriação do projeto de sociedade. E precisamos ir longe para falar daquilo que entre nós são os desafios para pensar uma cultura de direitos humanos, ou já resolvemos as questões do patriarcalismo, da luta de classes e do racismo?
né? Veja as estatísticas de feminicídio, veja as estatísticas de mortes de jovens negros, veja as cifras do sistema prisional. Vejam a forma como a política, né, trabalha essas questões e veja que está em curso. Ontem caiu o pedido de urgência, mas a lei antiterrorismo continua circulando para criminalizar a reivindicação social por direitos, para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar as reivindicações por direitos humanos, que são vistas como formas insurrecionais, né? Então, eu diria, né, que esses desafios é que devem nos mobilizar. Trabalhar nessas questões de fundo, né? Mergulhar, né, até a partir da articulação do sentido verbal dos nossos discursos sobre essas realidades. O grande semiólogo Roland Barthes, ao denunciar o fascismo da língua, por considerar... Rodrigo, tudo bom, Rodrigo? Esse aí, ó, que sabe dessas coisas, sabe? Vai levar cacete aí da lei antiterror, né? O Roland Barthes dizia assim que a língua é um reduto de micropoder, ou até de macropoder, né? E por isso ele dizia, a língua é fascista. Ele dizia, a língua é fascista não é porque nos impõe a censura, é porque nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo, né? Então, eu não aceito a crítica de Marx como os marxistas dizem que ele faz. Eu acho que o Marx era muito mais eloquente para pensar esta questão, se a gente faz uma leitura hermenêutica correta da sua obra, né? Então, por exemplo, a sua crítica aos direitos humanos só faz sentido se situar a dimensão dos humanos na perspectiva ideológica do pensamento burguês, né? Do pensamento burguês. Porque, na sua própria proposta política, o conselho que ele dá ao proletariado é reivindicar direitos iguais para todos e o fim de todo domínio de classe. Está lá no programa de Gotha. Os trabalhadores não pedem privilégios, mas pedem direitos iguais para todos e o fim de todo domínio de classe. Quer dizer, se a gente não enfrenta essas questões, a gente vai ficar na lenga-lenga do debate semântico pelos enunciados, na articulação de duas expressões que, se não nos perguntam o que elas significam, a gente sabe do que se trata, mas se nos perguntam, aí o problema pega porque a gente já não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente o que é direito, a gente não sabe exatamente o que é humano. Eu faço um teste com vocês aí, que são membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Se vocês, no fundo, se dão conta do que é o humano que não seja o eu que me dá significância, mas que não é equivalente ao outro com o qual eu me relaciono, seja minha empregada doméstica, seja o garoto de rua, né? Tanto que a gente constrói um monte de enunciados para separar as coisas. Por exemplo, meu filho é uma criança, mas o pivete, o de menor, o trombadinha, o menino de rua, são crianças? A gente aceita a redução da maioridade, a gente aceita a menoridade como uma categoria. Nas pastorais, ainda há uma pastoral do menor, gente. Quando os meninos de rua já escreveram um estatuto da criança e do adolescente. Mas entre uma condição e outra, vai uma criminalização da conduta da infância e até uma aceitação mais ou menos camuflada de algum extermíniozinho, não é isso? Algum extermíniozinho. A criança é uma categoria da história. É uma categoria da história. Vá dizer para os mineiros lá do mundo pré-industrial, estudados por Zola no Germinal, que dão a designação de prole e que formam o sentido da classe, o proletariado,
subjetividades fungíveis, porque os mineiros desciam para aqueles alvéolos das minas de carvão, levavam os canários para ver o gás e as crianças para que elas pudessem chegar aos lugares mais difíceis das galerias, ou nos teares ingleses, né? Então, meus caros e minhas caras, o que são mesmo direitos e humanos? Quer dizer, eu tenho clareza sobre isso quando me aproximo. Aqui em Brasília, quando jovens da classe média tocaram fogo num pataxó, se escusaram dizendo que o faziam porque não sabiam que era um índio, pensavam que era um mendigo, estavam brincando. O pobre é gente, índio é gente, mulher é gente. Vocês já viram as taxas de feminicídio que estão acontecendo no mundo todo? Isso é gente? Para nós, é. E mais, mulher branca pode ser que seja, mulher negra é, mulher índia direito, está aqui o Rodrigo, que é jurista, né? Tem cá bibliotecas e bibliotecas para dizer que direito é norma, não é isso? E quando a Constituição, e por isso que a Marilena, na conferência, diz que é a sociedade democrática, é a sociedade que funda os direitos, porque ela é que dá a dimensão do seu projeto, ela disse que os direitos são a passagem do privilégio para a universalização de fundamentos de coexistência e de vida em comum. Por isso que, entre nós, a sociologia política caracterizou a distinção entre a lei, que é a representação dos interesses das hierarquias, né? E a sua condescendência aos favores. Veja o livro do Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Ou vejo aí no Rio Grande do Sul o livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. E vejam a distinção que nesses autores se faz entre a sociedade fundada nos direitos e a sociedade fundada nos favores. A distinção entre o cidadão, o cliente, o afilhado, o nepos. Poxa, gente, a nossa carta de fundação, que Pedro Vaz Escaminha escreveu, termina com um pedido de emprego. Termina com um pedido de emprego, um favor, peça a vós mercê um favor. Então, como é que se constrói uma sociedade de direitos que supere a condição da distribuição recíproca entre favores? É só medir a distância entre a Constituição de 1824 e a de 1988. A Constituição de 1824 era chamada de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque ela era censitária, ela era masculina, ela era católica, ela era do colonizador. Tanto que o mundo do trabalho, na Constituição de 1824, já tinha havido a Revolução Burguesa, já se escrevera na Declaração de 1789 que todo homem nasce livre e igual em direitos, num sistema escravocrata em que toda a base do trabalho, na Constituição de 1824, escravizada, era alienada do humano e dos direitos. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Por isso que Aristóteles diz que o homem é um animal político. Que animal político é o homem? O que tem função na polis. Em contraposição, quem não tem função na polis? Ele diz, o escravo não tem função na polis. Então, como ele define o escravo? Ele diz, ferramenta que fala. Ferramenta que fala. Utensílio vocalis, está em Cícero, lá em Roma. Utensílio vocal, ferramenta falante. Na Constituição de 1824, trabalhador, escravo ou não era gente, era coisa. O regime jurídico dele era de compra, venda, de uso, abuso e fruição. A democracia racial nossa é o estupro. Fazendas de reprodução de gente.
ou, como diz Darcy Ribeiro, engenhos de moer gente. Então, na Constituição de 1988, a presença ativa da cidadania emancipada pelas lutas históricas por liberdade e por direitos tornou até possível um trabalhador ser presidente da República. Tornou até possível, pelo menos enquanto possibilidade, né? Logo vem aí o neoliberalismo para retirar desta possibilidade, contra a Constituição e contra a democracia, o espaço de emancipação do social organizado, né? Por isso que o golpe foi contra a Constituição, mas foi contra os trabalhadores, né? E as suas medidas são de retirada de direitos e de redução da dignidade, da subjetividade emancipada. A lei antiterrorismo é uma expressão disso, né? Mas, se nós mergulharmos no contexto comparativo entre uma Constituição e outra, nós podemos distinguir que, então, o que os filósofos têm sugerido é que o humano e o social são construções, e que, por conseguinte, a humanidade é uma emergência intersubjetiva. Não é a questão de cada um em si, a mônada volátil, o caniço que fica ereto, não. É a construção política no social de uma capacidade emancipadora que transforma no social a sociedade de pessoas livres. Ninguém se emancipa sozinho, né? Só se emancipa em conjunto. Então, eram essas questões, professor Alti, que eu queria trazer. Eu acho que cumpri, comecei a falar às 14h11, são 14h46. Então, é só enunciar. É só enunciar. Eu não estou brincando com vocês, não. Eu não sei, lá no fundo de cada um, na sua consciência, a partir de tudo que são e que vivenciam, se sabem exatamente o que é direito e o que é humano. Mas é claro que as respostas não podem ser dadas nas nossas volições, elas têm que ser dadas no nosso diálogo, na nossa construção coletiva de um projeto de sociedade, né? Mas o que eu quero dizer é que, para fazer sentido, tanto o humano como o jurídico têm que ser elaborados para que eles sejam a expressão dessas possibilidades. É o que eu digo aqui com o Escrivão nesse livrinho. O Escrivão é colega do Rodrigo aí de Advocacia Popular, né? Por exemplo, essas coisas assim que vocês que estão aí da Defensoria, né, sabem, porque nem a possibilidade de vocês construírem a instrução dos processos em nome das emergências dos vulnerabilizados se quer conceder, se quer proibir, né, que a advocacia pública possa requisitar informações, né, esquecendo que, se ela tem um núcleo comum, a advocacia geral, que para a corporação é prerrogativa, para a Defensoria Pública é atributo constitucional, é função essencial à administração da justiça. E, portanto, essa questão não pode ser inibida, né? Mas discutir isso é mergulhar a fundo sobre se nós temos competência cognitiva, né? O Boaventura de Souza Santos fala da necessidade de uma descolonização cognitiva, né, para poder dar conta da emergência subjetiva de novas dimensões de uma humanidade expandida, que o Papa falou agora em Atenas, né? Ao dizer que era necessário recuperar a democracia como condição para permitir a dimensão expansiva da humanidade. Eu acho que é isso que nos mobiliza. A declaração é bacana, vamos celebrá-la, né? Mas ela está limitada por todas essas injunções que acabam nos subordinando e funcionam como uma espécie de ilusão de que tudo está bem. Não é assim. Temos que fazer a leitura no social do que significa constituir uma sociedade, né, que seja realmente o espaço de reconhecimento do humano que se emancipa e dos direitos que asseguram essa emancipação. Pronto, professor? Muito obrigado.
Professor, é um prazer ouvi-lo. Eu vou passar a palavra aqui direto para o presidente da Adpergs, para que ele possa contribuir. Ele se inscreveu aqui no ao vivo, né? E mais uma vez agradecer aqui pela acolhida e pela sua fala. Eu vou deixar para os inscritos refletirem com o senhor e depois a gente retorna para o senhor, depois das inscrições, né? As inscrições estão abertas no chat, pessoal. E daí, logo após as falas, né, dos conselheiros e os participantes que queiram eventualmente se inscrever para falar também, tem o tempo aí de 3 a 5 minutos, no máximo 5 minutos, e daí depois retoma o professor para as suas considerações finais. Então, depois do Mário, o Paulo já está inscrito. Então, por gentileza, Mário. Muito boa tarde. Uma maior satisfação participar e receber aqui na nossa Adpergs essa reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, fica aqui meu boa tarde ao Júlio, a Marina, a Raquel, a Cristiane, a todos que estão participando virtualmente também. Beatriz Carbonari, professor José Geraldo, Rodrigo, Daniel Cogói, que acho que é meu conterrâneo pelotense também, né? Daniel da DPU, é isso? Joyce. Sim, da DPU. Maior satisfação. Acho que quando eu era estagiário na Defensoria do Estado, tu era a DPU lá em Pelotas também. Edivânia, estou tentando, os que eu estou enxergando aqui na tela, não estou conseguindo enxergar os demais que estão presentes. A Cristina Schwartz, nossa também servidora da Defensoria, nossa querida amiga. Bira, nosso querido amigo também. Para eu ver. Jonathan, Lourenço, Marcelo. Vejo que, volta e meia nas lutas a gente acaba sempre se reencontrando. Então, muito brevemente, a gente tem um outro compromisso agora às 15 horas. A gente queria agradecer aí a parceria e dizer que é uma maior satisfação receber esse conselho que tem tudo a ver com a Defensoria Pública, que tem tudo a ver com a Adpergs, instituição que defende os direitos humanos. Eu já tive a honra de participar desse conselho com assento e hoje a Cristiane nos representa a Adpergs, e a voz da Adpergs sempre muito ativa. E queria mostrar um pouquinho para vocês, só rapidamente, o espaço aqui que a gente inaugurou ontem, né? O dia que a Adpergs comemorou 40 anos. Agora a gente tem um centro de convivência, um auditório multiuso que está possibilitando a gente fazer esse evento online e dizer que aqui é a casa dos direitos humanos e que todas as defensoras e defensores de direitos humanos são sempre muito bem-vindos. Então, muito, muito, muito obrigado. Paulo Carbonari, obrigado, Mário, e mais uma vez agradeço a acolhida. Paulo Carbonari, por gentileza. Muito bem, obrigado, Júlio. Tô curiosíssimo, Mário, para conhecer ali o ambiente, está maravilhoso, né? Que coisa boa. Vamos assim tendo, como diz esse conselho, nessa condição itinerante, também vai chegando em vários espaços, né? Acho que isso também é bom e importante, né? Eu queria comentar uma questão, José, pedi que você comente uma questão, claro, na brevidade do tempo que temos, mas, enfim, primeiro te agradecer, porque você sempre traz elementos bastante iluminadores e também provocadores, não é, nas reflexões sobre direitos humanos, mas a impressão que me dá nesse tempo atual é que o que está acontecendo é aquilo que o Rinkelhammer chama de uma inversão dos direitos humanos, ou seja, as pessoas já não dizem mais que são contra os direitos humanos, elas usam os direitos humanos para destruir os direitos humanos. E esse exercício, que eu acho que é um pouco o exercício que o próprio ministro da Saúde fez, né? Ou seja, invocar a liberdade como um direito exatamente contra direitos. Podemos discutir se é legítimo ou não o que se propõe em relação a passaporte vacinal. A questão não é essa, a questão é essa lógica de inversão ou de uso dos direitos. Esse é um ponto. E o segundo, o que lhes parece sobre toda uma construção que vem sendo levantada, sobretudo pelas tradições marxistas do direito, que é nos provocando para que a gente passe a também identificar os chamados beneficiados com as violações de direitos.
Ou seja, a gente historicamente sempre consegue dizer bem quem são os violadores, né? Os perpetradores da violação, e muito da tradição dos direitos humanos é identificar o Estado como agente violador. Mas num mundo onde as corporações e as empresas são maiores que os Estados, têm mais poder do que os Estados, não avançar num tratado vinculante de responsabilidade das empresas, e mais do que isso, no exercício de identificação daqueles que ganham dinheiro, que lucram com as violações de direitos humanos, acho que se coloca aí nesse nosso novo tempo como um desafio fundamental e estratégico. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque me parece que essa é uma questão que está colocada aí cada vez mais nos dias atuais. Obrigado aí pelas contribuições. Obrigado, presidente, e a todos os conselheiros. Boa tarde. Obrigado, Paulo. De imediato, palavra para o Rodrigão. Rodrigo Medeiros. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria encontrar aqui o professor José Geraldo, no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Eu queria também me inscrever para falar nessa mesma linha que o Paulo Carbonari, que a gente está vendo uma instrumentalização para atacar todas essas conquistas e construções que nós tivemos, né? Falando em liberdade para, na verdade, tolher a liberdade dos demais, né? Na questão da expressão, liberdade de expressão, de manifestação. A gente vê muito isso em figuras, eu acho que até a gente pode já caracterizar como cínicas e caricatas, como a frente ali da Fundação Palmares, que faz muito essa inversão de lugar, e que termina se colocando num falso debate sobre democracia, que a gente deve tolerar os intolerantes, né? Que é assim que se construiu o atual presidente, né? De que ele representaria, ele tinha uma legitimidade porque ele representa uma minoria que precisa existir, que tem o direito de reivindicar todas aquelas violações de direitos humanos que a gente construiu e considera e está lutando e reivindica. Basicamente isso. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra aqui para a escrita aqui ao meu lado, a Raquel. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. E eu estou enfatizando esse todes, né? E já antes, parabenizando pela fala excelente, né? Que trouxe um embasamento teórico muito consistente sobre a questão dos direitos humanos, né? Que é importante, que anda junto com a prática. A gente sabe que as divisões entre a teoria e a prática, elas são criadas também, né? São ilusórias. A gente tem que o tempo todo estar lá mostrando isso e fazendo as coisas, né? Andarem junto. E por falar na questão da linguagem, que foi trazido Barthes, né? Um grande linguista, semiólogo. Eu gostaria de colocar também a questão da linguagem neutra, que está sendo um campo de batalha atualmente também, um dos, né? Muitos, e que vem sendo combatido, mas a gente sabe que não é só uma minúcia, não é uma cortina de fumaça. A linguagem neutra já tem mais de 30 projetos buscando censurar. A gente sabe que são as existências que fogem do binário, que esse binário hétero, cissexista, ele é constituído de acordo com interesses e opressões também, né? Essa coisa patriarcal, essa opressão patriarcal que existe na sociedade, que foi tão bem colocada também nas suas falas, também está ligada às existências LGBTQIA+. Eu sou do Nuances, que é o grupo pela livre expressão sexual aqui de Porto Alegre. E, bom, enfim, esse é um dos desafios, né, um dos muitos que eu considero importante, porque são existências que tentam censurar, tentam cortar, tentam retirar direitos o tempo todo por várias vias. A linguagem é uma delas, né? Mas uma das muitas. Fora, né? Óbvio que tem as coisas muito mais evidentes, como os assassinatos das mulheres trans e travestis, né? E que é uma coisa muito urgente. A gente sabe que a questão dos banheiros para as pessoas trans, né? Para as lésbicas, a questão da saúde, a questão da visibilidade, enfim, temos várias questões específicas, mas a linguagem neutra vem sendo bastante falada, e
é uma questão atualmente, um desafio também. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom, professor, vou também tentar aqui fazer uma pergunta, mas eu sei que cada pergunta aqui é uma nova palestra. Ó, o Paulo está até ali com a netinha, que bonita. Neto, né? Neto, né? Sim. E daí o que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor falou do Bartolomeu de las Casas, né? E como é que era esse tempo histórico, né? Digamos que nós tínhamos esses cristãos oriundos das cruzadas, né? E com aquela lógica de cruzada, e também talvez ali seja um local de nascimento da reflexão dos direitos humanos, né? Naquele período, né? Onde as pessoas viam onde se discutia se os indígenas tinham direitos ou não, ou se os negros tinham direitos ou não. Então, aquela época de análise europeia, né, da sociedade, ainda assim, para o Brasil, para a América Latina, era um período muito intenso de discussão, né? Se havia alma ou não, e o que o senhor colocou. Eu sei que é uma nova palestra, mas o senhor terá poucos minutos para nos responder e mais dar uma saudação final. E eu queria agradecer aqui a todas e todos que falaram e passar a palavra para o senhor, se não tem mais nenhum inscrito. Acho que não tem mais nenhum. Então, passar a palavra para o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nessa tarde, né, no Dia Universal dos Direitos Humanos. Bem, como você disse, Júlio, são temas que devem integrar uma agenda permanente de um trabalho que seja realizado por um conselho, um comitê, né? Você vê que essa questão da linguagem neutra, né, parece ser um tema incidental, mas ele é um epifenômeno de um tema, de uma questão que vai fundo e percorre todas as dimensões dos problemas que estamos aqui discutindo, né? Porque quando a linguagem encobre, né, a questão da historicidade da emancipação dos sujeitos, os sujeitos ficam vulneráveis, né? Mas a vulnerabilidade não é um estado, é uma produção. Você produz a perspectiva da redução do potencial aquisitivo dos sujeitos. Por isso que hoje, na academia, no direito e na política, se pede essa configuração da neutralidade da linguagem para evitar a dimensão colonizadora do discurso, né? Por exemplo, a Constituição da Bolívia, ela trabalha a identidade imediata dos sujeitos, homens e sujeitos mulheres, que devem estar no espaço equivalente da política. Olha, chega no constitucional, e são elementos como esses que vão designar um outro modelo classificatório do constitucional. Por isso que se fala em constitucionalismo latino-americano. E eu aqui tenho sustentado com meus grupos de pesquisa a projeção dessa noção de constitucionalismo latino-americano, que é igualitário, que é de reconhecimento, no potencial de um constitucionalismo achado na rua, né? No sentido de que as identidades e os direitos são constituídos no social. O Estado não cria direitos. O Estado é uma estrutura burocrática que racionaliza a vida social no sentido instrumental e deve responder às perspectivas de participação, que é o segundo termo do eixo dos desafios que vocês colocaram na conversa de hoje. Quanto mais participativa uma sociedade, mais capaz de desvendar esses limites que se colocam na parte. Na vida intelectual, essa questão está se colocando. A professora Débora Diniz, ela só flexiona no feminino. Pode ter
pode ter 30 homens e uma mulher na sala. Ela fala se dirigindo às minhas alunas, às minhas orientandas. Ela não usa o gênero masculino. Se dirá, é um abuso, mas é abuso maior do que o da gramática, que se tiver um homem e 30 mulheres, a gramática manda flexionar no masculino? Né? Por isso que Borges tinha razão. Né? Todo sistema de classificação no universo carrega algo de arbitrário e algo de conjectural, não é isso? Todo sistema carrega algo de arbitrário e conjectural. Então, esse é um ponto. Claro, faz parte dessa dinâmica. Se nós não fizermos o debate sobre como se coloca a narrativa das nossas relações sociais, a questão dos direitos humanos fica invisibilizada pelo discurso, porque a primeira forma de representá-los é na discursividade. Por isso que essa expressão, disputar narrativa, disputar posições constitucionais no embate da realização da Constituição, como diz o Canotilho, por exemplo, faz parte desse processo. Vocês têm que, inclusive, enquanto programa de um conselho, fazer um levantamento disso tudo, porque lá no fundo vai estar esse embate, né? Todo dia se aumenta uma letra ou um sinal de mais na sigla que já foi LGBT, hoje é LGBTQIA+, né? E cada dia se acrescenta uma letra. Por quê? Porque cada dia se coloca uma conquista narrativa, um discurso de apropriação e de designação do nosso lugar no social. Esse é um ponto. O segundo ponto é esse que Paulo traz, né, de que, na linguagem dos direitos humanos, essa questão também está colocada. Júlio, você falando do medieval, no Nome da Rosa, de Humberto Eco, tem uma passagem fantástica, que, aliás, foi reproduzida nas versões de cinema a partir do livro, né? Que é a questão do seminarista que é surpreendido com a camponesa em troca sexual por produtos da despensa do mosteiro, não é isso? E o que acontece quando eles são surpreendidos? O seminarista é condenado a rezar 3 Ave-Marias e a camponesa vai para a fogueira, né? Essa questão, né, que está inscrita no fundamento teológico da designação da subjetividade que se torna capacidade de estar no social e na política, né, que passa pelas mediações por diferentes racionalidades, científica, filosófica, literária, teológica, não é isso? Então, essa capacidade de poder disputar a condição, né, legítima de designação das realidades que nós estamos trabalhando vem nesse processo. E aí eu lembro o enunciado de Merleau-Ponty. Ele diz: todo mundo defende, né, os mesmos valores, a liberdade, a justiça, a igualdade. Né? Ele diz, então, o que separa? O que separa? Se todo mundo defende os mesmos valores, o que separa? Ele diz, o que separa é o modo associado que nós nos colocamos no processo social. Se eu me associo com o senhor, liberdade, justiça, igualdade é uma coisa. Se eu me associo com o escravo, liberdade e justiça é outra coisa. Né? Então, a gente tem que fazer esse juízo, e por isso que eu tenho dito que a melhor maneira de recuperar da discursividade dos direitos humanos é configurá-la enquanto representação das lutas sociais por emancipação, da constitutividade, da subjetividade organizada enquanto povo que é titular de soberania e de direitos, não é isso? Que é o que a Constituição de 88 acabou, de algum modo, assimilando ao traduzir essa ideia de titularidade do direito constitucional e dos direitos humanos, né? Pela participação. E não é por acaso que todo o esforço de governança é de desmontar esse processo. E começa
fazendo, né, o desvendamento, né, dessa disputa de interpretação e de designação que leva ao que a gente está vivenciando hoje. Tudo tem sido feito em nome dos direitos, tudo tem sido feito em nome da Constituição, tudo tem sido feito em nome da democracia, tudo tem sido feito em nome da liberdade. O golpe foi um ato de desconstitucionalização, mas com o uso da Constituição. Por isso que a crítica é de que o golpe foi uma forma de uso legal do sistema constitucional contra a Constituição. Né? E por isso ele foi midiático, ele foi judicial, ele foi parlamentar. Né? Mas se a gente analisa a materialidade do processo, né? Como é que dá para a gente contrapor o impeachment que foi desencadeado pela designação de uma pedalada fiscal erigida à categoria de crime de responsabilidade? E ontem foi protocolado o 142º pedido de impeachment. Esse último, inclusive, assinado pelo Miguel Reale Júnior, a partir do relatório da CPI do Senado. Né? A clamorosa configuração do uso do aparato estatal e legal para produzir um ato de força no interesse de uma acumulação. Né? Então, se a gente não entra nessa discussão, como é que a gente desvenda? Com quem é? Por exemplo, o professor Roberto Lira Filho dizia assim, o direito não pode ser a norma, porque a norma é essa produção que está aí. Né? Tudo que essa estrutura neoliberal está consumando é sob a forma normativa, inclusive PECs, tem Senado funcionando, tem Câmara funcionando. Então, mas então o que é o direito? O direito ele só pode ser a enunciação dos princípios de uma legítima organização da liberdade. Então, o que é a liberdade? A liberdade é a libertação, é como a gente se configura para se titularizar de subjetividade normativa, jurídica. Né? E, ao fazê-lo, constituir os elementos de discernimento. Então, claro, só dá para aceitar que há uma ambiguidade, uma equivocidade, ou melhor, uma univocidade nos discursos, quando a gente perde a perspectiva de demonstrar a sua equivocidade. Por exemplo, poder construir que há duas configurações muito nítidas a partir das quais todo o sistema de direitos e direitos humanos pode se fundamentar. O que é que oprime e o que expolia? O que oprime e o que expolia? Essa PEC da reforma trabalhista é constitucional e é direito? Não, porque expropria o trabalhador do produto do seu trabalho. O operário candidato à presidência da República explicou isso com o uso das categorias mais legítimas da dialética. O operário, o trabalhador, pode comer camarão, porque o camarão foi cultivado pelo seu trabalho, e a legitimidade do direito se dá quando se apropria da sua parte na produção social da riqueza que está disponível para distribuição. O operário disse isso. Marx não diria melhor. Então, podemos comer camarão, sim. E isso não é um viés anedótico. Isso é um direito a realizar. Isso é uma conquista a realizar, porque é uma vitória sobre as formas de expropriação, de opressão. Então, o que expolia? Eu sei o que expolia. Claro que eu sei. Não é porque expolia a mim, é porque retira o humano das relações, reduz a capacidade de aquisição de suas potencialidades. Isso é marxismo? Não, isso é cristianismo. Não é? Está lá escrito nos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos vinham, traziam, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme as suas necessidades. Não está escrito lá nos Atos?
Vocês já leram a Bíblia? Eu agora só leio a Bíblia, gente. Esse negócio de ler o Capital é perigoso. A Damares está denunciando a gente. Embora ontem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tenha publicado, por aprovação, princípios interamericanos da liberdade de ensinar. Leiam esse documento, coloquem na sua agenda, porque é ali que está a ilusão de que se governa criticando ideologia de gênero, linguagem neutra, referência à classe social, militarização de escola. Leiam esse documento, são 19 páginas de princípios, incluindo um, Paulo Carbonari, de educação para os direitos humanos. Tá? Foi publicada ontem, pela Câmara, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, Rodrigo, essa questão que... Como era mesmo a sua questão, Rodrigo? Você já esqueceu. Imagine eu. De tolerar o intolerante. Isso, Claro, claro, a tolerância é um princípio. Voltaire escreveu lá o Tratado da Intolerância, mas ela não pode ser um álibi para a ilegalidade. A liberdade de se manifestar não pode reduzir a capacidade do outro de poder se concretizar na sua plenitude de expectativas intersubjetivas. Quem é que nos ensinou isso? Os indígenas, quando no dia 7 de setembro libertaram a praça sequestrada pelo fascismo, que pedia, em nome da liberdade, o fechamento do Supremo e do Congresso, e os indígenas, sem ter necessidade de tanques fumacentos, gás de pimenta ou tropas de choque, entraram no Supremo Tribunal Federal e, da tribuna, por ações afirmativas, Samara Pataxó, Eloy Terena, defenderam a liberdade de todos, numa mobilização em que eles percorreram a esplanada de braços dados com todas as bandeiras LGBT, as bandeiras antirraciais, as bandeiras por acesso à terra e território, todas. Nenhum partido de esquerda consegue fazer isso, os indígenas fizeram. Por isso que ontem, também, essa semana, nós aprovamos aqui na UNB a outorga do título de doutor honoris causa a Ailton Krenak. Porque não basta entrar na universidade por cota indivíduos que têm aquisição de direitos por suas lutas, porque essas lutas foram feitas pelo social, que se mobilizou para que as individualidades pudessem ter acesso como cidadania na universidade. E, por isso, a universidade tem que se abrir para que suas epistemologias também entrem, as suas cosmologias também entrem, os seus temas, e interpelem uma racionalidade, né, que é um paradigma, gente, é um paradigma, né? E que a gente precisa reconstruir enquanto forma de, sim, a liberdade, até o limite da responsabilidade de não ofender o outro, de não reduzir a competência do outro, a capacidade do outro. Né? O seu direito começa onde o meu termina. Não é isso? É a cerca do latifundiário que vai definir onde começa e onde termina? Então, é isso. Eu acho que vocês deviam transformar isso num programa amplo de debate, né? Tomando as questões que hoje nos desafiam. O que significa tolerância, como se constroem os direitos humanos. Não é isso? Os direitos humanos não podem ser os discursos, todo mundo fala, todo mundo. É em nome de Deus, né? Por isso que aqui não é em nome de Deus que estão falando aí, né? Embora na língua dos anjos, vocês devem ter entendido a presidenta lá falando na língua dos anjos. Temos que falar a língua dos humanos, não é isso? Que reivindicam, né? E nos perguntarmos o que é ser povo no contexto dessas tensões. O que é o livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. A pergunta básica dele é: há povo no Brasil? Há povo no Brasil? Né?
Então, o que é ser povo, o que é o processo a partir do qual, nas suas tensões, nas suas reivindicações, no seu contexto problemático, a multidão transeunte se transforma em povo. Isso é o Marshall Berman que diz no Tudo que é Sólido desmancha no ar. A multidão transeunte se transforma em povo. Então, Júlio, como você disse, né, cada um desses pontos dá um tema, né? Mas se poderia também ver qual é o núcleo ativo do social que reivindica valores como direitos humanos em 142 pedidos de impeachment que já foram depositados. Por isso que eu escrevi, né? Darcy Ribeiro dizia assim: se você não se incomoda com isso, você não é inocente. Como tem 142 pedidos, no social há quem não se deixe ser cúmplice, não é isso? Mas os agentes públicos estarão sendo? Até a Procuradoria da República, para tirar a capacidade da Defensoria de requisitar peças para defender os vulnerabilizados? Ou de não fazer nada a partir de 142 pedidos de impeachment, ou de um relatório de CPI de uma maneira contundente. O aparato está aí, mas é uma representação do normativo que é legal, mas que não é jurídico, que é legal, mas não é direito. Assim como não é direito humano só o enunciado normativo das declarações, mas a resultante de todas as lutas sociais por conquistas da dignidade do humano. Então, muito obrigado, professor, pelas suas contribuições. Abrilhantou a nossa tarde de hoje com muito conhecimento. Nós temos feito, né, essas tentativas de debates temáticos, né, no Dia da Consciência Negra, agora no Dia Universal dos Direitos Humanos, e é uma oportunidade para que a gente possa aprofundar, né, em temas relevantes para a sociedade. Então, em nome do Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu agradeço a sua presença e vida longa aí aos direitos humanos e ao papel que o senhor exerce no Brasil nesta luta por direitos humanos. Bom, pessoal, como não temos mais inscritos, eu acho que podemos encerrar o dia de hoje, né? A nossa live, Jonathan, se tu puder encerrar, e agradecer novamente ao professor José Geraldo pelas contribuições. Professor, hoje nós temos aqui a reunião do nosso pleno do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é uma reunião mensal, e daí nós ainda temos uma pauta. O senhor é bem-vindo para ficar, mas também, se tiver outros compromissos, né, pode aí tocar seus compromissos, que a gente vai tocar aqui os nossos, né, do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Agradeço a sua presença. Eu vou sair porque eu sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e terá uma reunião logo mais, que a diretora Márcia Diniz me pediu para estar presente. Eu sou membro do Instituto na categoria membro benemérito. Só tem 2 membros beneméritos. O Instituto foi fundado em 1843, o Bernardo Cabral e eu. E agora estamos aprovando o Boaventura de Souza Santos, para não ficar tão sozinho e não em tão singular companhia, não é isso? Sem dúvida. São boas companhias. Mas ela me pediu para entrar na reunião e eu vou entrar lá, que é a Comissão de Criminologia que vai se reunir, exatamente para pensar, né, o uso repressivo do sistema seletivo de direito penal para criminalizar os pobres, né? Sim. Para criminalizar os pobres, os negros, né? Os travestis, né? Nós também na UNB abrimos na pós-graduação agora cotas para quilombolas, viu, Rodrigo? A Versilene está fazendo doutorado conosco agora em Direito,
e para travestis e transexuais. Sim. Sim. Parabéns aí pelas iniciativas da UNB também, que é uma universidade de referência aqui para o Brasil. E se ninguém tiver mais contribuições, vamos encerrando a live hoje.